Salve, salve pessoal, e aí, tudo não suave com vocês? Tomara aqui em cima, velho. Vou trazer mais um caso lá de um réu responde pelos crimes lá com o Ricardo Salles, de bagulho de contrabando de madeira e blá e pá, tá ligado não? É ex-diretor do Ibama, esse bicho aí, ex-policial também lá do bagulho de São Paulo. E é isso, se inscreve no canal, deixa like, comenta também alguma coisa pra fortalecer nosso engajamento. No final desse vídeo aqui eu deixo uma playlist com um relato de testemunhas, assim como depoimento de outros réus, né? Como o ex-presidente do Ibama, por exemplo, e Ricardo Salles. E é isso, sem delongas, bora pro vídeo. Então, retornamos, né, doutores? Vou dar início, então, prosseguindo com os interrogatórios. Vamos iniciar o interrogatório do senhor Olivaldi Alves Borges Azevedo. Senhor Olivaldi, boa tarde, o senhor me ouve? Ouço sim, excelência. Ok, o senhor já foi devidamente qualificado pela nossa secretaria e também já conversou com seu advogado e tirou todas as dúvidas, certo? Sim. O senhor conhece todos os termos da denúncia? Conheço. Ok, então eu advito que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio sem que isso seja usado contra o senhor. Inclusive o silêncio parcial. Se não quiser responder a algumas perguntas, também pode se negar, tá? Sobre os fatos narrados na denúncia, o senhor deseja falar ou vai exercer seu direito ao silêncio? Vou falar, excelência. Ok. Então, senhor Olivaldi, me explique como que o senhor chegou, né? O senhor é originário da Polícia Militar de São Paulo. Me explique como que o senhor chegou ao Ibama e qual período o senhor permaneceu, o cargo que o senhor exerceu. Pois bem, excelência, até me permita ser um pouco mais extenso nisso. Pode explicar. Pode okay. Contextualizar e explicar. Tá bom. Bom, fui soldado na Polícia Militar desde 1989, então em 2019 deu meus 30 anos de polícia, quando eu podia me aposentar e ir para o governo federal. Mas eu fui soldado na Polícia Militar e de soldado mesmo eu já fui para o policiamento ambiental na cidade de São José do Rio Preto, onde o meu advogado Coronel Zori está agora. Fui cabo logo em seguida, no ano de 90, prestei a Academia do Barro Branco logo em seguida. Fui admitido, um concurso bastante pesado pela FUVEST, é um concurso que nos engrandece quando a gente consegue entrar. Fiz os 4 anos de academia, eu sou da turma de 94. Tive uma breve passagem pelo choque em São Paulo, 1 ano e pouquinho, depois retornei ao policiamento ambiental, onde toda a minha carreira de segundo tenente até major, tenente-coronel da Polícia Militar foi em São José do Rio Preto. Eu exerci todos os meus comandamentos em São José do Rio Preto. Essa foi a minha carreira profissional dentro da polícia. Eu participei de vários conselhos, era sempre por conta dos estudos que eu fiz e da especialização ao longo da minha carreira. Fui sempre colocado em alguns conselhos por parte dos meus comandantes, sempre ajudei em normatizações no estado de São Paulo. Acho que então o ministro Ricardo Salles ontem até disse de que foi bastante pragmático, que foi a questão dos incêndios junto ao setor sucroenergético, uma resolução que existe até hoje, que nós ajudamos a concebê-la. Fazia parte do grupo que tratava do Guia de Procedimento Operacional Ambiental, um documento que tem mais de 400 páginas hoje, que a gente trata exatamente como cada policial deve proceder frente a cada tipo de fiscalização. Paralelamente, eu sou especialista pela Universidade Federal de Lavras em Sistema de Gestão Florestal, sou mestre pela Universidade Federal de São Carlos em Conservação de Biodiversidade. Fui professor universitário por 15 anos na Faculdade de Direito Ambiental em São José do Rio Preto. Eu não estou ouvindo bem, não sei se os doutores estão. Acho que precisa falar talvez mais próximo do microfone, que a fala não está muito clara. Pode continuar. Será que é melhor? Posso continuar? Melhorou? Melhorou. Melhorou, excelência. A senhora quer que eu volte atrás em tudo que eu falei? Se for melhor, não tem problema nenhum. Pode voltar um pouco falando da questão do policiamento ambiental. O senhor disse que trabalhou predominantemente na área ambiental dentro da Polícia Militar, não foi isso? Pois bem, isso. Assim que eu saí, me formei na Academia do Barro Branco, eu saí, fiquei 1 ano em São Paulo e logo em seguida fui para o policiamento ambiental, onde exerci de segundo tenente até tenente-coronel
da reserva em São José do Rio Preto, em comandamento de pelotão, companhia e batalhão interinamente. Eu disse também que fiz parte de grupos dentro da policiamento ambiental em que o guia de procedimento operacional, por exemplo, da Polícia Ambiental teve um tempo que a presidência era minha para a gente fazer todos os procedimentos operacionais de todas as áreas ambientais. Fiz parte de conselhos por conta do tempo e especialização que eu tinha na área. Os meus comandantes sempre me colocaram nesses espaços. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, senão ele vai ficar atrapalhando a gente. Pronto. Eu estive fora a carreira no policiamento ambiental, como oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou especialista pela Universidade Federal de Lavras em sistemas de gestão agroflorestal. Sou mestre pela Universidade Federal de São Carlos em conservação de biodiversidade. Sou formado em Direito. Fui professor de Direito Ambiental por 15 anos na Faculdade de Rio Preto Unirp, a faculdade mais tradicional de Direito da cidade, em São José do Rio Preto. Eu fui conselheiro, eu representei o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de todo o Brasil e Corpo de Bombeiro no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nós tínhamos uma cadeira lá, e a Polícia de São Paulo, que representava todas as polícias ambientais do Brasil, eu era o representante que participava no CONAMA. E foi exatamente no CONAMA, eu ia para Brasília a cada 2, 3 meses para participar de reuniões de câmaras técnicas, e foi exatamente no final de 2018, com o advento da presidência do Jair Bolsonaro, que eu fui convidado pelo Evaristo Miranda, que comandava um grupo de trabalho no governo de transição, e me convidou a participar do governo. Havia pessoas no CONAMA que trabalhavam comigo, que conheciam o professor Evaristo Miranda, e quando ele estava exercendo esse trabalho nesse grupo, ele me convidou para participar do governo de transição. Foi exatamente ali que eu conheci o Eduardo Bin, então presidente do IBAMA depois. Foi ali que eu conheci o presidente do IBAMA, foi ali que eu conheci muitos secretários depois que se tornaram no Ministério do Meio Ambiente. E a essa época, eu participei, se não me engano, de 2 reuniões desse grupo de trabalho, que ele já estava sendo finalizado. Essa época, então Ricardo Salles, só Ricardo Salles, ele já tinha sido chamado para compor o governo. Ele havia aceitado, mas ele estava nos Estados Unidos. Até a gente estava nesse grupo de trabalho, o Evaristo Miranda fazia questão de dizer, falou, olha, não tem ninguém aqui que esteja aceito ainda, porque eu montei esse grupo de acordo com o que eu imaginava que pudesse ser. Ele pediu para que eu fizesse isso, mas ele, quando chegar, é que vai dizer se as pessoas que estão aqui ficarão ou não efetivamente nos cargos que eu estou propondo. E quando assim chegou, ele participou. Eu acho que eu estive com ele nessas reuniões com o ministro Ricardo Salles uma vez só, porque logo em seguida a gente terminou os trabalhos. E aí eu cumprimentei, e ele me conhecia principalmente daquela questão que eu falei para a senhora agora há pouco, do setor sucoenergético. A gente fez um trabalho de feitura de uma portaria assinada pelo então secretário de Meio Ambiente e pela Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente. Ele me conhecia, me cumprimentou e me perguntou, você que está sendo indicado para ser o DIPRO? Eu falei, sim, estou à disposição, mas se o senhor tiver outra pessoa. Ele falou, não, eu perguntei de você para o seu comandante e as referências são boas, eu acredito que você vai fazer um bom trabalho. E o BIM, o Eduardo Bin, também tinha sido indicado pelo Evaristo Miranda. Ele falou, eu vou continuar com você, enfim, eu vou continuar com esse grupo que está aqui. Acho que ele não trocou ninguém, tinha só um procurador que foi trocado a pedido do próprio procurador, depois que teve um cargo melhor do que estava propondo ali no Ministério do Meio Ambiente. E aí foi assim que eu iniciei. Então eu fui o primeiro oficial da Polícia Militar a chegar no IBAMA
E eu fiquei como diretor de proteção ambiental todo o ano de 2019 e saí, se não me engano, Excelência, em abril ou maio de 2020. Perfeito, então. Então, o senhor disse assim, que conversou com o próprio ministro Ricardo Salles sobre a sua ida ao IBAMA, é isso? Não, a minha ida ao IBAMA, ela foi dita pelo Evaristo Miranda. Eu fui convidado a compor o grupo de trabalho como assim, eu vou indicar você a ser diretor de proteção ambiental do IBAMA. E o ministro, quando chegou, ele admitiu, não, tudo bem ser o Olivaldi, diretor de proteção ambiental, porque eu conversei com o Coronel Sardilho, que era então comandante meu em São Paulo, e as referências são boas, apesar de a gente ter tido uma outra conversa só em São Paulo. São Paulo, a senhora conhece, é um estado muito grande. A nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 2.000 e poucos homens, 2.400 homens, é a maior polícia ambiental, o maior corpo de fiscalização ambiental de toda a América Latina. Como a senhora paulista, a senhora acabou de dizer, é difícil um oficial do interior ter um contato com um secretário de meio ambiente, um secretário de segurança pública, isso é quase impossível. As autoridades estão no nível muito alto para ser acessado por qualquer autoridade, enfim, funcionário público. E a polícia militar tem ambiental tem 2.400 homens, mas a polícia de São Paulo tem 100.000 homens na ativa, né? Então, assim, é muita gente. Entendi, tal. Ficou claro, Excelência, que eu estava no CONAMA, e ali no CONAMA, entre aspas, que eu fui assediado a esse grupo, e ali mesmo eu estava já em Brasília, conversei com o meu comandante e fui para esse grupo de trabalho. Ele me autorizou, não teve problema. Ok, aí o senhor assumiu essa posição, né, que a gente chama aqui a sigla de DIPRO, não é isso? Diretor de Proteção Ambiental do IBAMA. Senhor Olivaldi, me explica um pouco, então, a estrutura do DIPRO. O DIPRO tinha algumas coordenações que estavam submetidas hierarquicamente, né? E vinculadas. Como que funcionava? Porque assim, a gente fala muito em siglas aqui na instrução e às vezes confunde. Então, eu queria que o senhor me explicasse quais eram as coordenações que estavam subordinadas ao senhor. Sim, eu tinha a coordenação geral de fiscalização, que englobava todas as áreas, fauna, flora, produto perigoso, assim por diante, tudo. Atividades potencialmente poluidoras. Sob a coordenação geral de fiscalização, tinha a coordenação de fiscalização, coordenadoria de inteligência. Eu tinha o Previfogo, que é combate a incêndios florestais, né? Tinha as emergências ambientais, também uma coordenação sob minha responsabilidade. E, acho que era isso, Excelência, de termos de coordenações. Ok, então. Na inteligência, fiscalização, emergência e Previfogo, exato. Tá, que então é a COINT, quais são as... COINF, isso. Informação e Fiscalização. Então, COINF, Coordenadoria Geral de Fiscalização, CGFIS, Previfogo. Tinha também os helicópteros, a coordenadoria de aérea era também sob minha responsabilidade. Todos os helicópteros ficavam sob responsabilidade da DIPRO. Ok. E o senhor se recorda quem eram as pessoas à frente das respectivas coordenações? Sim, todos eles. Eu, quando cheguei, Excelência, eu mantive todos exatamente como estavam, com exceção da coordenação de fiscalização. Não a geral. A geral era pelo Renê, coordenação de fiscalização do Renê, excelente profissional, me apreço até hoje, embora não tenhamos mais contato, não tive mais contato com ninguém. Renê, a Fernanda, profissional de primeira linha das emergências. Na aérea, Coair, eu não me lembro quem era, mas também muito bom. Depois a Fernanda disse, o Gabriel no Previfogo, que eu também mantive. Então eu mantive todos, e abaixo deles, com exceção como eu disse, do coordenador de fiscalização, não geral, mas de fiscalização, eu troquei, e fui eu pessoalmente, junto com o Renê, que fomos até Manaus, conversei com o Hugo Loss e convenci o Hugo Loss a ser coordenador de fiscalização
nosso lá no IBAMA. Então ele veio de Manaus para Brasília por convite meu, juntamente com o Renê. O Renê disse que ele era muito bom tecnicamente, de fato era bom tecnicamente, e eu o trouxe para ajudar na coordenação de fiscalização. Muito embora seja realmente um profissional muito interessado no que faz, bastante imaturo para o cargo, eu confesso, que foi bastante imaturo do ponto de vista profissional para o cargo, mas tecnicamente ele realmente era muito bom. E gostava do que fazia, deve gostar ainda. Ok. E quando o senhor chegou, então, o senhor disse que a princípio não mudou, né, as coordenações, e o senhor sentiu represália, alguma resistência, ou isso foi se desenvolvendo ao longo do... Excelência, me perdoe, assim, eu cheguei e mantive, eu mantive sempre. Eu não trouxe ninguém de fora do IBAMA para compor a minha diretoria. É natural, e eu acho que isso foi efusivamente mencionado aqui nos interrogatórios, depoimentos e oitivas, de que sim, havia uma preocupação muito grande por parte dos servidores de um governo, é como a senhora virar 180 graus na perspectiva de governo. Era um governo totalmente diferente dos que se tinha antes, até pelas narrativas, não era nem constatações, narrativas, meramente narrativas, porque era um governo que estava começando. E o meu propósito sempre foi, no IBAMA, de dar prosseguimento ao que eu sempre fiz na vida. Sinceramente, eu enxerguei aquilo como, puxa vida, aquelas coisas que eu vejo pela televisão de desmatamento na Amazônia, agora eu é que tenho que me preocupar com isso. Aquela coisa de madeira que eu fiscalizava em São Paulo, e o nosso guia de procedimento operacional em São Paulo é maravilhoso, faço aqui para quem quiser, tiver curiosidade, é fantástico, diz passo a passo o que cada um tem que fazer. Era uma oportunidade que eu via, e foi por isso até que eu saí da carreira antes do tempo. Como o coronel mesmo Azor dizia a mim, você está largando de ser comandante da Polícia Militar de São Paulo. Eu falei, mas é um negócio maior, enfim, acho que seria coroamento da minha carreira enquanto trabalhando no meio ambiente. Eu fui, mas eu mantive todos eles. Então, assim, eu não senti, num primeiro instante, resistência, e não senti mesmo, a não ser uma desconfiança de que como será que vai acontecer daqui para diante nesse governo novo. E o meu currículo, como eu fiz questão, quando a senhora perguntou, eu fiz questão de dizer, porque ele é de meio ambiente, meu currículo é de meio ambiente, meu mestrado é em conservação de biodiversidade pela Universidade Federal, minha especialização é pela Universidade Federal de Lavras, em florestas. Eu dei aula por 15 anos de direito ambiental, então assim, meu currículo ele franqueava a minha entrada no IBAMA, então todo mundo leu, é impressionante como todo mundo sabia do meu currículo, porque eles foram atrás. Então eu tentei manter tudo que já existia, até para tirar aquela ideia de que vem querendo mudar tudo. Não, mesmo porque eu não conhecia as pessoas, e eu fui me adaptando ao IBAMA, de certa forma, que aquelas pessoas que estavam ali comigo, eu entendi que faziam bem o seu trabalho. Agora, como foi dito até pelo Eduardo, agora no último interrogatório, o presidente, em suas falas, muitas vezes não o fazia da maneira como nós gostaríamos, ou seja, ele era bastante sensível em dizer, eu não quero isso, eu acho que o IBAMA prejudica proprietário. Eu sei que ele não dizia que o argumental não tinha que existir, eu sei que ele mesmo porque nas conversas que tivemos, poucas foram, mas ele dizia que tinha que existir, acha que é importante, mas a forma como dizia aquilo para a imprensa, é óbvio que gerava um burburinho entre os servidores, no sentido de querer dizer, não, eles vieram para acabar com tudo. Muito pelo contrário. E uma forma de eu provar isso foi exatamente deixando nos seus cargos aqueles que se mostravam competentes e, sinceramente, como eu disse, um ou outro tive que tirar. Um ou outro mesmo, se não me engano, foi só o Hugo que eu trouxe no lugar de outro. E o chefe do COAER, que anteriormente era, com perdão da palavra, incompetente mesmo, eu coloquei um também do IBAMA na coordenação. Então,
eu não senti eu não senti represália no primeiro ano em termos assim, nós não queremos você aqui. E senti, como dizia o René dizia para mim, que era o meu coordenador geral de fiscalização, dizia: o senhor pode pegar a estatística que nós nunca colocamos tanta gente na Amazônia como estamos colocando. Ele era o agenciador disso, até ouvi um superintendente reclamando disso, os fiscais iam por conta de diária. Se era por diário ou não, eu rezava e implorava a Deus que todos eles quisessem ir para a Amazônia, porque eu precisava deles na Amazônia para estancar aquele desmatamento que sempre nos importunava, o ministro, a mim, o presidente do IBAMA e assim por diante. Então, sendo agora objetivo a resposta da senhora, mas eu precisava fazer essa digressão, num primeiro instante havia desconfiança do que nós estávamos, no que nós proporíamos, mas num segundo instante, pelo menos comigo, eu tive a oportunidade de trabalhar, mas era óbvio que a imprensa não ajudava. Excelência, eu vou dizer uma coisa à senhora, foi o pior ano da minha vida profissional. Não por conta agora de servidor, não é isso, é da forma como foi, sabe? Tudo, como disse então o ministro Ricardo Salles ontem, nós podíamos fazer o que fosse melhor para o mundo, nada não estaria bom, nada estaria bom. Então, assim, o senhor e aí culminou numa ação dessa. Imagine o senhor ter uma carreira de só elogios, uma carreira assim, onde passa por São Paulo e de repente o mundo cai. Fala, nossa, será que eu era incompetente em 30 anos e não sabia? Ou agora não, alguém está sei lá, está querendo acabar comigo. Mas enfim, excelência, eu me preocupo em trabalhar mesmo e guardadas as exceções, a maioria tentou me ajudar. Eu queria também dizer, excelência, até para não me esquecer, meu cérebro não anda muito bom, mas eu mantive, por exemplo, o Plano Nacional, né, Ambiental de Fiscalização, PNAPA, que a senhora ouviu aqui algumas vezes, também essa sopinha de letras. Eu me lembro que no final de ano, todo final de ano, há uma reunião da mais ou menos uns 100 e poucos servidores. E o René, meu coordenador geral, disse: diretor, vamos fazer online, ou vamos fazer com um grupo menor de pessoas? Aí eu falei: René, por quê? Não, porque ultimamente as entrevistas com o presidente não foi tão bom, o pessoal está meio assim, o senhor vai enfrentar um pessoal desse, o senhor não conhece? Eu falei: não, nós vamos fazer. Pode convocar todo mundo que já viria e nós vamos fazer o PNAPA. Eu não sei se a senhora conhece, mas o auditório do IBAMA é grande, é bastante grande lá. A gente colocou 100 e poucas pessoas. Foi um dia, uma tarde muito boa. Eu abri o coração e disse: podem bater, batem e digam o que vocês acham. Abri a reunião, eu fiquei por mais de 2 horas fazendo a reunião. Me convidaram à noite para uma confraternização, os servidores, aqueles que estavam lá. Eu fui. E assim, os abraços que eu recebi lá e assim, estamos dando uma confiança ao senhor, estamos confiando no senhor, enfim, foi assim, para mim, acho que tinha valido o ano, eu não lembro se era setembro, outubro, uma coisa assim. Então, eu mantive tudo que o órgão fazia, eu mantive exatamente para mostrar que nós não estávamos ali para destruir algo, nós estávamos ali para tentar fazer algo melhor. É óbvio que quem entra no governo recentemente e com o histórico que eu tinha era para fazer melhor, mas fazer bem feito. E eu acho que isso eu deixei claro naquela reunião com todos. Então o PNAPA, e para a senhora ter uma ideia, eu abri nesse dia e depois o PNAPA ele continua por 2 ou 3 dias a mais. Eu não participei mais, sabe por quê? Porque ali, como disseram aqui, é ali onde se decide quais serão as fiscalizações que serão feitas no ano. E eu não queria saber disso. Muito embora fosse o diretor de proteção ambiental, eu sei que eles sabiam o que tem que fazer. E eu não queria, num primeiro ano, interferir naquilo justamente para de repente eu dissesse, como eu diria: para que você está fiscalizando javali? Se tem tanta coisa mais importante que isso, para que você está fiscalizando caçador de javali? Se o javali, desculpa o termo, é do mal, o javali tem que morrer, que é do mal, nós sabemos disso. Mas por que eu tenho que fiscalizar isso? Deixa matar javali.
Nem nisso eu interferi. Façam o que vocês acharem que deve, pronto. Óbvio, né, que depois o meu coordenador geral sentava comigo e discutíamos coisas pontuais. Mas como disse o BIM, nem eu quis saber quando seriam as operações e que lugar seriam as operações. Eu foquei especificamente em extração ilegal de madeira e desmatamento na Amazônia. Nisso a senhora pode ter certeza. A senhora pega meus bilhetes aéreos, eu não saí do norte do país. Não saí do norte do país. O que eu sobrevoei o norte do país foi uma coisa de doida. Eu só conheci mais que o norte do país, o nordeste, quando teve óleo, que também, desgraçadamente, era da minha diretoria. Eu peguei coisas boas só, Pantanal, pegando fogo, desmatamento na Amazônia e óleo no litoral. Foi coisas maravilhosas na minha vida. Então o litoral eu conheci todo ele por cima também, porque todos os dias eu estive no Nordeste. Eu fiquei morando no Nordeste um tempo por conta do óleo que apareceu no nosso litoral. Bom, Excelência, acho que eu falei bastante, mas assim, a senhora fique à vontade para me cortar e perguntar. Pode usar o momento do interrogatório, que é uma oportunidade também de autodefesa, né? Com relação, então, ao doutor Eduardo Bin, o senhor respondia diretamente a ele. Tinham reuniões regulares? O Eduardo Bin, como eu vim de uma estrutura militar, em que, por exemplo, nosso comandante de batalhão todo dia pela manhã se reúne com a gente, com a oficialidade, e discute como vai ser o dia, como vai ser, enfim. O Eduardo Bin, ele era mais descentralizador. Ele não é uma pessoa que, não, eu quero saber o que está acontecendo. Não, ele era muito mais preocupado realmente com a agenda que era de presidente, que era muito maior do que, obviamente, uma fiscalização ambiental. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com ele, tudo que ele precisava, muito antes. Muitas vezes o ministro me cobrava coisas por conta do desmatamento, por exemplo. Livaldi, o que está acontecendo? Estão falando isso. Eu dava a resposta ao ministro, e o ministro sabia dessa descentralização do BIM, que o BIM não se importava com isso, mesmo porque ele não teria tempo para ficar... O que foi o Livaldi? Responde o ministro. Ele entendia essa ligação, poderia ser direta. Mas toda vez que eu conversava com o ministro, eu conversava com o BIM e dava resultado a ele. Essa preocupação eu sempre tive, porque de onde eu vim, como eu disse a senhora, do mundo hierarquizado, para mim o BIM era o meu superior e pronto. Obviamente o ministro também, por estar acima do BIM. Ok. Senhor Olivaldi, então, assim, essa questão das madeiras, né? Essa polêmica, quando que o senhor tomou conhecimento desse problema? Eu comecei a tomar conhecimento de uma nota técnica feita por Egberto. No comecinho, eu me lembro do Carlos Egberto. Eu estou dizendo o Carlos Egberto, mas ele era subordinado a uma chefia que era subordinado ao meu coordenador geral de fiscalização. Então, essas notas técnicas eram encaminhadas pelo meu coordenador geral de fiscalização. Eu fiquei sabendo que estava havendo um problema, que os Estados Unidos estaria perguntando sobre essa questão de exportação. Confesso que quando eu vi isso eu achei muito estranho, uma inteligência nossa, até a título de, se fosse só inteligência, natural. E eu gostaria sempre que se lembrasse que eu fui militar, e isso é muito bem acertado no militarismo, né? O que cada um pode e deve fazer. Eu estranhei, conversei com o René, que era o meu coordenador geral de fiscalização, mas como assim alguém da inteligência responde a alguém dos Estados Unidos sobre madeira? Não seria nós da fiscalização, o presidente do IBAMA, que teria que responder se isso está certo ou alguma coisa está errada? Aí o René disse que isso era praxe, que as inteligências conversavam, enfim, aquilo era mais um problema dos 300 mil que a gente tinha. Mas eu dei encaminhamento a essa nota técnica, a DBFLO, porque a nota técnica ela sugeria lavratura de auto de infração. Eu estou tentando essa primeira nota. Lavratura de auto de infração e encaminhamento a DBFLOR, que era o departamento do João Pessoa, a diretoria do João Pessoa.
Encaminhei e foi lavrado um auto numa empresa que eu não me lembro o nome agora, não me lembro mesmo o nome da empresa, mas foi lavrado o auto, foi dado seguimento, na verdade, ao que a nota sugeria. Então, dessa nota que eu comecei a ouvir isso. O pessoal dos Estados Unidos, eu acho que já estava em contato também com a diretoria do João Pessoa, e aqui depois ele vai dar o seu interrogatório e pode explicar isso melhor, porque eu realmente não me lembro, mas eu me lembro que nós conversávamos, está acontecendo um problema nos Estados Unidos com madeira, está sabendo? Não, estou sabendo, encaminhou a nota, não, tá bom. E logo depois que vieram essas reuniões, quando, se não me engano, as coisas se agravaram, mas acho que o meu primeiro contato com esse assunto foi exatamente assim, que, tem um problema nos Estados Unidos com carga de madeira, estão questionando a gente sobre autorizações. E a minha resposta, Celeste, sempre foi: faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Se tem que mudar alguma coisa lá adiante, se mude, mas faça o que tem que ser feito. Nunca intervi em auto de infração nenhuma, em procedimento operacional nenhuma. Uma coisa eu digo à senhora, e agora com muita tranquilidade, que o IBAMA é desprovido 100% de procedimento operacional, isso para qualquer um que está lá sabe disso. Eu tentei falar com o Renê várias vezes para a gente começar a montar os procedimentos operacionais, como eu tenho na Polícia Ambiental de São Paulo. Vamos montar o guia, mostrei o guia a todos, apresentei o nosso guia de procedimento operacional a eles. O policial, quando ele chega na madeireira, o que ele tem que fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite, a viatura fica onde? Onde é que agora eu começo a fiscalizar? O que eu determino? Tudo, passo a passo. Nós não temos isso no IBAMA. O que pedir? Peça isso, esse documento. Se não tiver, peça esse. O que fazer quando esse estiver errado? A Polícia de São Paulo, e a gente era muito crítico aqui, a vida inteira os nossos oficiais são críticos demais. A gente, desculpa o termo chulo, a gente mete o pau na nossa polícia constantemente para tentar melhorar. Mas precisa ter uma ideia do nível, até em vídeo, nos nossos POPs existem vídeo. Então, para eu abordar um carro com uma pessoa, qual é o procedimento operacional? Para eu fazer abordagem com 2 pessoas, o vidro é fumê, qual é a minha abordagem? É muito bem delimitado isso. Isso não existe no IBAMA. E aí se tem as normas, ou seja, as instruções normativas, as portarias, mas nada mais é de que uma norma infralegal, mas que tem termos jurídicos que não, muito embora tenha essa pretensão, mas não desce a minúcia de explicar como fazer. Então, assim, eu senti muita falta disso em todas as áreas do IBAMA. Todas. Nós não tínhamos o procedimento. Então, a fiscalização de fauna em Minas Gerais não era exatamente como isso acontecia em São Paulo e no Sul, e da mesma forma no Norte. Diferente de onde eu vim, que se a senhora fosse em São José do Rio Preto, a abordagem em São José do Rio Preto é a mesma abordagem que se tem em São Paulo, porque os procedimentos eles são muito batidos diuturnamente, até entrar na sua cabeça e entender operacionalmente o que tem que se fazer. Então, assim, a gente tinha muita falta disso. Então, eu não tinha pretensão, a não ser juntar pessoas para fazer esse guia, mas eu não tinha pretensão de mudar algo que estava estabelecido há muito tempo, porque eu não tinha nem competência técnica para isso. Okay? Então, foi dali que começou toda essa celeuma, que eu tive o primeiro contato com esse problema que estava havendo. Mas veja, eu sabia que o presidente do IBAMA, junto à diretoria, que é a competente para isso, para normatizar, para estabelecer, para criar a regra, estava a par da situação e estava tomando conta disso. Então, a minha tranquilidade é que tem alguém olhando para isso já. Então, se nós lá no Pará entendemos que tem que fazer o auto de infração, faça o auto de infração. Até em detrimento do que se vier depois, que se pensar diferente depois, mas se pensa sim que se faça o auto de infração. Ok, então assim, apenas para confirmar, então essa nota técnica que o senhor disse que a partir dela teve conhecimento é a nota técnica da COINF 6 de 2020 do Carlos Egberto, é isso? Essa foi uma segunda nota. Essa foi a segunda foi uma segunda nota. Que essa nota ele já... O título dela é uma elaboração de um procedimento operacional padrão visando normatização. O próprio título da nota
quando eu me lembro eu me lembro dessa nota pelo seguinte: eu estava viajando e eu abri no aplicativo do celular o SEI para ver o que tinha de emergência e eu olhei essa nota, já sabia do assunto e então, quer dizer, propondo normatização, pensei mais uma que eu tenho que mandar para o João Pessoa, né? E me lembro depois de ter chegado, não sei quantos dias depois que eu estive fora e conversado com o Renê, eu falei: Renê, você encaminhou uma nota para mim, dê a sua argumentação, porque lá está propondo algo, o serviço de inteligência propondo na normatização de padrão de fiscalização, enfim, alguma coisa errada. Vê para mim isso e a hora que você encaminhar um documento desse para mim, que você exponha o seu posicionamento, porque você é o coordenador geral de fiscalização. É isso que você quer mesmo? Não, vamos sentar para conversar, porque o diretor pega um documento desse, enfim, fazer o quê? Mas é óbvio que eu teria que entregar isso de novo à diretoria que era responsável, que era competente para lidar com o assunto. Tanto que esse despacho, isso me lembro, depois, eu só me lembro disso porque eu fui depois pesquisar no processo. A nota técnica é de 13 de fevereiro e despacho, o famoso despacho do Eduardo Bin é de dia 25, quer dizer, isso ficou entre essa nota e o despacho do Bin foram 10, 12 dias, ou seja, isso já estava sendo tratado pela diretoria e pela presidência do IBAMA. Dentro da sua diretoria, assim, considerando as atribuições, né? O que compete à sua diretoria, qual providência que compete à sua diretoria com relação a essa temática da exportação de madeira? Era só a lavratura dos autos de infração, é isso? Ou tinha alguma outra providência? Não, a minha diretoria competia exatamente cuidar para que isso acontecesse. Ou seja, se lá na ponta da linha existe algo que esteja errado, que se cumpra as determinações da minha coordenadoria de fiscalização geral, na parte de fiscalização. Fiscalização, tá, ok. Na parte de fiscalização, isso. Normatizar, não. Eu não tinha nada a ver com normatizações, com instruções normativas. Óbvio que muitas vezes se perguntava como fazer, o que nós achávamos, mas não tinha nenhuma responsabilidade na edição dessa norma. Sobre essa reunião que tem sido muito falada aqui, né, do dia 6 de fevereiro, na sede que teve uma reunião na sede do IBAMA e outro no Ministério do Meio Ambiente. O senhor participou dessas reuniões? O Eduardo Bin, quando ele foi convocado pelo ministro, como ele disse, até quebrou a agenda dele, quebrou a minha também, porque ele me ligou, a gente estava os dois no IBAMA, mas ele me ligou e falou: o ministro quer falar conosco, vamos lá. E no carro, eu acho que eu fui com o meu carro, e ele foi com o dele, porque um de nós dois tinha que sair primeiro, eu não podia sair naquele momento, mas logo em seguida eu fui. E aí, chegando, falou: relacionado à madeira, exportação, enfim, está dando problema lá no Pará, porque tem que ter autorização, o DOF, enfim, sinceramente, excelência, era mais uma das reuniões que eu ia para o Ministério. Chegando lá, aí a reunião era com o ministro, segundo ele. Chegando lá, o ministro estava... Existe uma sala e algumas pessoas, como disse o ministro, de pé com o paletó na mão, e chegamos, o ministro falou: Bin, esse pessoal está aqui, é pedido do deputado, atende eles, vê o que eles precisam, o que eles querem, que eu não posso ficar para a reunião. E aí, eu falei: Bin, isso não tem nada a ver comigo também, eu vou embora. E sinceramente, eu não... Ontem o Juliano, acho que é Juliano, né, o advogado, teve aqui ontem. Eu fiquei com a mesma... Justiniano, eu fiquei com a mesma impressão do Bin hoje. Falei, eu não lembro, eu não vi ninguém nessa sala. Eu não lembro de ter havido essa... Igual o Bin está dizendo, o Bin está falando. Eu não estou me furtando que eu participei da reunião, eu não me lembro. Eu nem vi isso, porque eu fui embora logo em seguida. Falei: isso é o ministro que chamou a gente, não vai ficar o Bin que está cuidando de... Eu não tenho o que fazer, eu tenho o que fazer no IBAMA. E eu não participei mesmo. Tanto é que a senhora pode pegar, se houve lista, eu não assinei, ninguém se lembra de mim porque eu não participei.
Nem o BIM se lembra, porque eu não participei mesmo. Estão dizendo que o João Pessoa participou. Não vi o João Pessoa nesse dia no Ministério, não vi. Foi exatamente dessa forma como eu citei para a senhora. O ministro estava de saída conversando com algumas pessoas no salão que antecede a sua sala, saindo. Então, até para mim, a reunião já tinha acontecido. Na minha cabeça, a reunião tinha acontecido. E nós chegamos no final, não, era o contrário. O ministro estava saindo, a reunião não tinha nem começado ainda. Entendi. Então, o senhor não participou dessa reunião, se é que ela aconteceu, é isso, né? Exatamente, eu não participei. E da do dia seguinte, que aí sim, o BIM reforçou, eu sequer fui convidado para ela. Então na do dia 7, o senhor não foi convidado para esta reunião? Não, sequer fui convidado, não participei. O senhor chegou a ser procurado por algum representante das empresas madeireiras? Não mesmo. Nem pelas associações, pela IMEX e pela Confloresta? Não, também não. O senhor conhece os representantes? Não. Das empresas? Não. Não conheço, Excelência. Enfim, conheci algumas aqui nesse processo. Né? Ok. E com relação a essa questão da remoção dos servidores, né? Foi na sua gestão que aconteceu? Não, da fiscalização? Não. Como eu disse a senhora, eu trouxe o Hugo Loss, o Renê, que já era coordenador, ficou como coordenador geral. Eu só mudei, como eu disse a senhora, por um outro servidor de carreira, o do grupamento aéreo lá, COAER, e mudei o coordenador de fiscalização quando eu trouxe o Hugo Loss. Foram esses dois que eu mudei, troquei por servidores da casa, que já eram da casa. Não trouxe ninguém de fora. Aí eu saí em maio. Eu não sei se foi abril ou maio, sinceramente não sei. Mas tem isso. Eu saí e aí com o novo diretor, obviamente, ele trocou as peças que ele entendia necessárias. Quem foi que sucedeu o senhor? O Olímpio. O Olímpio, ok. Excelência, eu não disse. Depois eu fiquei quase um ano fora e fui convidado pelo ministro. Como eu saí por problemas pessoais, e aí ele disse, as portas estão abertas, quando você quiser voltar assim que terminar esses problemas, as portas estão abertas. Depois ele me convidou para eu voltar para o Ministério do Meio Ambiente. Aí eu não estava mais no IBAMA. Aí depois o senhor assumiu um cargo no Ministério? Como secretário adjunto no Ministério, isso. Ok. Até na denúncia estava que eu fui promovido. Não fui promovido. O DS5 era igualzinho, ganhando a mesma coisa e era um secretário adjunto. Tinha mais poder no IBAMA, tinha mais representatividade no IBAMA do que no Ministério do Meio Ambiente como secretário adjunto. Não vi como promoção isso. O senhor chegou a atuar de alguma forma? Ter algum contato com os americanos? Enviou algum ofício? Não, Excelência. Tá, ok, então. Tá bem. Eu estou satisfeita, senhor Olivaldo. Eu vou passar as perguntas, então, à Procuradoria-Geral da República. Doutores Daniel, Vitor e doutora Cecília, por favor. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Olivaldo, tudo bem? Boa tarde, doutor Daniel. Só alguns poucos pontos aqui. O senhor mencionou que chegou aí nessa reunião no Ministério com o presidente Eduardo Bin à época. No seu depoimento policial, o senhor chegou a registrar que o ministro tocou no assunto com Eduardo Bin, o qual indicou que já tinha conhecimento do assunto da reunião. Sim, essa doutor. Informação foi lá? Foi nesse dia? Como é que foi esse contexto? Foi nesse dia. Foi quando, se não me engano não, ontem mesmo o doutor Justino disse que teve pela manhã no IBAMA. Uhum. Lembra? Lembra, né? Então acho que ele esteve de manhã no IBAMA com a diretoria de biodiversidade.
Então, por isso que o BIM disse, eu já estou sabendo do problema, que eles já estiveram lá. Ele deve ter conversado com o diretor, foi por isso. Então, mas só a título de esclarecimento, e é isso que às vezes não fica claro, né, porque está no modo escrito, se quando o senhor se refere que o ministro tocou no assunto com o senhor Eduardo Bin, é porque o senhor presenciou nessa visita ao Ministério do Meio Ambiente que o ministro falou com o Eduardo Bin e o senhor estava presente, ou se foi o Eduardo Bin que comentou que o ministro tocou no assunto com ele? Não, foi assim, doutor. Quando a gente chega no Ministério, a gente já vai direto para o ministro para falar, estamos aqui, né? O senhor nos chamou, estamos aqui. Quando nós estávamos chegando nessa sala, na antessala, como eu disse a magistrada, nós estamos chegando, o ministro falou, Bin, atende essas pessoas que estão aqui, o deputado tal pediu, está havendo um problema com madeira, o Bin falou, eu já estou sabendo do assunto. Porque, como eu disse ao senhor, eles estiveram de manhã no IBAMA. Então, quando o ministro foi relatar a ele o que se tratava, por que ele havia nos chamado, o BIM já disse, não estou sabendo do assunto. Ou seja, eu estou sabendo da problemática que está acontecendo. Era isso. Não sabendo do assunto, do que eles estavam pedindo. Sim, eu sei do que está acontecendo. Está havendo um problema de madeira no Pará. Eu sei do que está acontecendo. E o ministro foi relatar. Falou, chamei vocês aqui para isso. Ele falou, eu estou sabendo o que está acontecendo. Era essa informação que eu queria confirmar. E aí o senhor não entra na reunião, só o Eduardo, o presidente. Então, pois é, como eu disse que a gente foi em carros separados, eu fui embora, falei, isso não tem nada a ver comigo, beleza, vou embora, tal. E eu não sei realmente, para mim não teve reunião, porque teve reunião no outro dia. O senhor foi embora, não sabe o que aconteceu a partir dali, daquele momento. Eu sei que é até feio falar isso, mas por tudo que é mais sagrado, eu também fiquei sabendo que teve reunião ontem com o Justiano. Podem achar que isso é defesa de uma pessoa que pode ser condenada, mas eu não sabia que teve nem reunião, porque o ministro delegou isso ao BIM, e o BIM quando disse, estou sabendo do assunto, entendeu? Para mim, acabou. Ele ia ali conversar com alguns, ia marcar alguma reunião no IBAMA, porque ali não era o caso, o problema era IBAMA, mas enfim... Mas se teve, como disse o BIM, se ele participou, eu absolutamente... Para além dessa comunicação do senhor Carlos Egberto, né, dessas informações técnicas, o senhor, por algum outro meio interno, teve contato com essa questão das apreensões no Pará? Ou seja pelos superintendentes, diretamente para a diretoria do senhor? Não. É até importante dizer, doutor, que... Às vezes fica parecendo, eram todos oficiais, como disse ontem o ministro Carlos Salles, agrupados para cometer crimes, né? Mas assim, o Walter, que era oficial também da polícia e que estava na superintendência no Pará, eu nunca vi na polícia de São Paulo. Nós somos em mais de 20 mil oficiais, né? Assim, eu sou na Academia do Barro Branco. Eu sou da turma de 1994, ele, se não me engano, é de 85, até antes que isso. A gente nunca teve... Eu trabalhei a vida inteira em São José do Rio Preto, fiquei a 400 quilômetros de São Paulo. A carreira do Walter, a vida inteira foi em São Paulo. Sequer eu conheci o Walter, nem de nome. Assim. Então, pode parecer que nós todos tínhamos intimidade. Não, é muito grande isso aqui. Isso aqui em São Paulo é uma coisa de louco. Excelência... O único que eu conhecia, desculpe, doutor, só para terminar, era o coronel Biagione, que foi do comandamento da Polícia Ambiental. O Biagione eu conhecia porque nós trabalhávamos juntos, chegamos a trabalhar muito, trabalhamos em Rio Preto juntos, trabalhamos em São Paulo, ele em São Paulo, em São Rio Preto, mas ia muito a São Paulo, então assim, era o único. O Irome não conhecia, quem mais? O Olímpio eu não conhecia, que me sucedeu. Então, não havia, nós não tínhamos uma relação de ficar conversando sobre isso. São muitos, são 27, né, a superintendência. Mas para além dessa, e aí o senhor esclareceu, não houve nenhum contato pessoal com ele, mas também do ponto de vista formal, no âmbito de diretoria, o senhor não teve contato com esse assunto? Formal foi pelas notas técnicas. Certo. Senhor Olivaldo, depois que houve o despacho interpretativo pelo presidente, houve alguma mudança no âmbito da diretoria do senhor, em termos de protocolo, de funcionamento? Teve algum, por assim dizer, algum efeito prático na sua
no âmbito da sua diretoria? Não, nós não emitimos nenhum documento a respeito, nem, obviamente, se era um despacho do presidente, teria que ser cumprido e pronto. Na minha cabeça isso é assim, que a vida inteira onde eu trabalhei é assim, uma ordem se cumpre e pronto. É óbvio que se for uma ordem manifestamente legal, sim, mas não vi aquilo como manifestamente legal, muito pelo contrário, muito embasado juridicamente, inclusive em notas, como foi efusivamente aqui, exaustivamente dito, corroborado com outras notas anteriores a 2017, 2015, enfim, mas não houve mudança nem de não autue ou passe a autuar. Isso não teve. Continuou, o superintendente continuou junto com a DITEC dele a fazer como fazia. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Vou passar aqui a palavra para a doutora Cecília e o doutor Vitor. Sem perguntas, Excelência. Eu tenho uma pergunta, senhor Olivaldo. Boa tarde, senhor Olivaldo. Boa tarde. O senhor, há pouco, ao contextualizar a sua chegada no Ministério para a reunião, o senhor mencionou que já tinha ocorrido uma reunião no IBAMA pela manhã. Como foi essa reunião? Então, eu não participei porque, como foi dito, o assunto era relacionado à diretoria de biodiversidade e florestas. Então, até no interrogatório do João Pessoa, os senhores podem... Deixa eu cortar aqui o meu celular. Os senhores podem perguntar a ele, mas ontem o Justiniano disse que houve uma prévia reunião no IBAMA com o João Pessoa. Então, daí que eu estou dizendo que... E havia esse problema de auto de infração, que a gente já tinha feito auto de infração. Então, esse problema já se sabia no IBAMA. Quem do IBAMA foi com os senhores para essa reunião no Ministério? Só eu e o Eduardo Bin. Se o João Pessoa participou, eu não vi também. Ele deve ter chegado em outro carro, eu não vi. E por qual motivo o senhor foi escalado para ir a essa reunião no Ministério? Como tinha auto de infração, fiscalização envolvida, o ministro ele sempre chamava o BIM e mais alguém relacionado à diretoria específica. Então, na cabeça do ministro, agora isso é ilação. Na cabeça do ministro, como havia auto de infração, era fiscalização, então vem BIM e vem o diretor de proteção ambiental que é relacionado à fiscalização. Quando eu fiquei sabendo que o assunto não era fiscalização, ninguém estava nem preocupado com auto, e sim com o que estavam pedindo em termos de fiscalização, sob o ponto de vista de normatização, o assunto não era comigo, eu não participei mais. Como o senhor recebeu o convite para ir à reunião? Foi o Ministério? O BIM me ligou. Não, o BIM me ligou, o ministro está chamando a gente. Nós fomos. Eu não tenho Eu mais estava no IBAMA também, que é longe, o IBAMA é grande, né? A gente não fica um do ladinho do outro. Eu sei. Tá bom, muito obrigada, senhor Olivaldo. Boa tarde. Por nada. Encerradas as perguntas da PGR, doutor Azor vai perguntar antes ou depois das defesas? Eu acho que para seguir o que até agora foi feito, talvez seja conveniente, não sei se algum colega gostaria de fazer, se não, estou pronto. Perfeito, então, vou abrir as demais defesas. Passo então ao doutor Fábio, por favor, doutor. Boa tarde, senhor Olivaldo, tudo bem? Boa tarde, doutor Fábio. Vamos lá. Senhor Olivaldo, o senhor disse que, num primeiro momento, houve uma certa reticência dos servidores quanto à sua pessoa, mas, em razão das medidas que você tomou em seu currículo, não experimentou uma resistência dos servidores que atuavam em conjunto com o senhor. Mas, o senhor tem conhecimento de outros servidores, outros coordenadores, que vieram nessa nova leva com um tipo de resistência? Sim, doutor. Depois que eu me afastei do IBAMA, saí, eu fiquei, como eu disse, quase um ano fora, 7, 8 meses. E quando depois eu voltei para o Ministério, o meu contato com eles, aí sim eu conheci o Olímpio, aí sim eu conheci os oficiais que vieram posterior, Borelli, que vieram posteriormente. E assim, o relato deles era realmente que eles estavam sofrendo bastante com isso. O senhor poderia detalhar o que eles relataram? É importante. Por exemplo, como eu disse, o René, o meu coordenador geral de fiscalização, então, ele disse que nós tínhamos... Olivaldo, conseguimos pôr mais gente que você imagina, porque assim, como a gente apanhava muito dessa questão do desmatamento,
eu precisava de muita gente na Amazônia. E as pessoas que eu precisava na Amazônia, a gente retirava, e também foi dito aqui, eu tenho pouca gente na Amazônia, eu retirava de outras superintendências. E aí, você depende que na minha cabeça, enquanto gestor, uma loucura, mas eu dependia da voluntariedade dessas pessoas. Então, assim, por favor, pelo amor de Deus, me ajude. Você vai ganhar sua diária, que, como disse o Bin, quase não pagava nem para comer. Mas eu dependia dessa voluntariedade para levar essas pessoas, esses fiscais, para o norte do país, onde estava realmente o epicentro do furacão, de todas as desgraças possíveis em termos de desmatamento. E aí, o que eu ouvia dos colegas depois, isso eu vi em números, que estava difícil deles conseguir voluntário. Não havia voluntário, as pessoas não queriam ir. Né? Aí, possivelmente, por uma retaliação, e aí a ilação também, por conta de, essa pessoa veio da polícia, mas não conhece do assunto, isso é o que a gente ouvia. Então, isso aconteceu, sim, deles sofrerem bastante. E, como disse o Bin hoje, era uma pancada atrás da outra, da Associação dos Servidores do IBAMA. Foi bastante. Imagino que eles realmente não passaram tentando fazer um bom trabalho. Claro. O objetivo aqui, obviamente, não é fazer uma caça às bruxas a ninguém, nenhum servidor em específico, mas como um dos cernes da discussão aqui é que essa nova gestão tinha como objetivo, segundo a acusação, né, bloquear a fiscalização ambiental, né? Então é importante nós falarmos desse tema detidamente, é por isso que eu insisto. O ministro Salles, o senhor deve ter acompanhado o interrogatório dele, disse que uma das manifestações de resistência dos servidores era, por exemplo, recusar o uso do retardante de incêndios, de queimadas, né? Sim, passei por isso também. O senhor passou por isso também? Passei. Passei por isso, passei. Havia notas técnicas sendo contrárias a isso, né? E aí, por mais que você coloque... Assim, a gente sente no nível de governo federal, eu não sei no estadual, mas enquanto eu vivi em São Paulo, eu vivi muito com a Secretaria do Meio Ambiente, muito embora no policiamento ambiental. No estado de São Paulo, por exemplo, há um nível hierárquico bastante sedimentado e respeitado, até nas secretarias não militares, né, nas secretarias civis. No governo federal, isso foi um baque para mim, há um nivelamento em que qualquer um entra no sistema e coloca o que ele pensa sobre uma nota técnica e aquilo passa a ser um inferno para discutir aquilo, inclusive tecnicamente. Então, como eu disse bem, a gente não é contra isso. A questão é que muitas vezes se faz isso para gerar o problema e não para resolver o problema. Então, quando a gente conversava, como o ministro falou, sobre o retardante, assim, já tem nota técnica contra, e você não encontrava um técnico que pudesse contradizer aquilo, porque não estava afim. E quando você o fizesse, eu me sentia técnico, porque a vida inteira no policiamento ambiental, 20 e poucos anos no policiamento ambiental, mestre na área, professor de direito ambiental na área por 15 anos, especialista em gestão de floresta, quer dizer, eu me sentia técnico. E o Bin era técnico. E o Biagione, na sua área, era técnico. Quer dizer, mesmo assim, nós sentimos essa dificuldade, porque quando nós fizéssemos uma nota técnica, aquilo ia ser visto como está querendo desmerecer a nota técnica do servidor. Quando não é isso. Se você é técnico, eu também sou. Sentia isso muito no CONAMA, quando alguém... Não, mas esse assunto é técnico. Tá, e eu não sou técnico? Eu sou técnico. Mas você é oficial da polícia militar, mas do ambiental, eu sou técnico. A minha vida foi ser técnico. Mas esse problema, isso era complicado. Eu usei a questão do retardante de incêndio, como um dos exemplos, mas aí pergunto ao senhor, o senhor soube ou experimentou outros tipos de resistência desses servidores em outras matérias? Sim, por exemplo, GLO. Eu quase implorei para ter GLO, porque eu não tinha gente suficiente para combater desmatamento.
Você pode explicar só o que é o GLO para todos? Desculpa. A GLO ela é estabelecida por uma lei quando você consegue, em momento específico, né, extraordinário, a ajuda das Forças Armadas para ser empregadas em pontos específicos. E o desmatamento da Amazônia não saía do noticiário. Era assim, muito, muito pesado. Até se hoje, enfim, não quero entrar nessa história de governo um, governo outro, mas era duro para nós isso, duro. E eu, ministro, nós não temos, e obviamente com o BIM, nós não temos condições de dar conta do desmatamento se eu não tiver mais gente. Tanto é que depois nós conseguimos um concurso, o IBAMA, depois de 8 anos a gente conseguiu o concurso, o ministro que assinou. E aí nós convencemos o presidente, o ministro convenceu o presidente Bolsonaro a que a gente tivesse o apoio das Forças Armadas no combate ao desmatamento. Mas eu, sinceramente, foi assim, aí os servidores eram contra, porque, poxa, está dizendo que a gente não dá conta? Não, a gente não dá conta mesmo, não é questão de não dar conta. Vocês mesmos estão dizendo para mim que não dão conta, então eu preciso de mais gente. Mas foi um fracasso, porque as Forças Armadas não fizeram o que tinha que fazer, enfim... Só perdemos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta em consequência a essa. Em razão dessa resistência dos servidores, houve prejuízo objetivo no desenvolvimento dos trabalhos do IBAMA? Os trabalhos eram prejudicados ou sofriam algum tipo de redução de eficiência? Não tenho dúvida disso. Como eu disse ao senhor, no meu instante, como era início, enfim, talvez por conta do currículo, enfim, da forma de agir, ter mostrado a eles que a gente não queria realmente mudar nada, e essa era a ideia mesmo. O ministro nunca interferiu nisso. Muda fulano, muda Beltrano, nunca. Tanto é que eu disse, eu que trouxe o Hugo Loss para cá. O Hugo Loss coloca a culpa toda em mim. Foi um erro ter trazido o Hugo Loss, porque o Hugo Loss é imaturo para o seu cargo, ele foi imaturo. O Loss foi uma grande decepção minha, porque eu que trouxe. Quer dizer, o Loss realmente está preocupado com mídia. Ele não se preocupava, vamos resolver o problema de meio ambiente. Não, vamos aparecer e mostrar que o IBAMA está fazendo. Mas... Bom, enfim, pela imaturidade do Hugo Loss, eu me considero um erro, né? Mas os outros todos eu acertei. O senhor afirmou aí no início do seu interrogatório que foi o pior ano da sua vida em termos de trabalho. O senhor sofreu sobrecarga de trabalho por conta dessa falta de apoio dos servidores? Na verdade, a sobrecarga, doutor Fábio, é a seguinte: tudo que se fizesse, qualquer jornal que se lesse, era lido o contrário. Tudo bem. Então, por exemplo, o ministro ontem deu me desculpe perder mais um pouquinho de tempo. Quando eu estava descendo no aeroporto de Recife, recebi uma ligação do CENIMA, que era o Centro de Inteligência ligado ao presidente, o CENIMA, o Centro de Monitoramento, Inteligência, do Pedro Bignelli. Falei, diretor, eu estou com a empresa X que presta serviço para a gente e ela descobriu a mancha em alto mar e possivelmente seja um navio tal. Falei, puta, eu liguei para o BIM na hora, falei, BIM, eu acho que a empresa, eu esqueci o nome da empresa que trabalhava para a gente, mas isso é fácil de buscar. BIM, a empresa X que presta serviço para a gente descobriu a mancha em alto mar, nossa, vamos lá, vamos fazer. Bom, aí só que eles estão pedindo 300 mil de aditamento no contrato. Aí eu falei, Pedro, eu vou atrás desse dinheiro assim, agora, mas o que eu quero é a certeza de que isso é o que ele está falando. Aí ele disse, não, pode deixar. Aí ele liga para a empresa e diz, olha, o diretor quer uma prova. Mas se eu der a coordenada geográfica, se eu mostrar para você a mancha, vocês vão descobrir e não vão me pagar os 300 mil. A pessoa não estava me extorquindo, é que ela disse que ela gastaria esse dinheiro para documentar. Era o preço técnico dele fazer isso para a gente.
que se tivesse algum respeito republicano também não teria feito dessa forma, obviamente. Aí, quando ele fez isso, de novo o Pedro me liga. Me desculpa esses detalhes, porque sabe quando você lembra como se fosse hoje? Diretor, ele está dizendo que se ele mostrar, falou, Pedro, pelo amor de Deus, o cara vai mostrar uma mancha de óleo em alto mar. Como é que eu vou descobrir que mar é esse, que lugar é esse? É só para ele mostrar isso, porque você é o técnico, você vai analisar as imagens, vai me dizer, isto é óleo ou isto não é óleo, porque se não for óleo, para por aí, porque assim, tem muita questão de algas, sabe? Algas enormes que aparecem em alto mar, assim, é coisa de louco. Cianofícios. O Pedro me liga e falou, não é. Falei, desculpa o termo, puta merda. Como assim não é? Não é. Falei, Pedro, nós estamos diante de um caso gravíssimo, que pelo amor de Deus, se isso aí for, e a gente vai perder. E se não for, ele me disse exatamente assim, doutor Fábio, eu coloco o meu diploma de doutor no lixo se isso aqui for óleo. Falei, faça uma nota técnica exatamente assim. Ele fez. O que me mandaram, blá, blá, pôs a foto, blá, 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 não é óleo, são cianofícios. E aí, o que foi feito? Essa empresa foi atrás da Polícia Federal. Aí ele falou isso, eu vou atrás da Polícia Federal. Eu, diante daquele documento, foi, BIM, está assim, assado, ministro, está assim, assado, foi, toca como você achar que deve. E aí, o que eu fiz? Eu não paguei os 300 mil. E até hoje não se sabe o que foi, viu? Eles fizeram aquele estardalhaço todo que foi aquele navio e não foi aquele navio, porque aquilo não era óleo. Deixa eu só lhe interromper um minuto para a gente ir objetivamente. O senhor está dizendo aqui que havia uma opinião da imprensa que jogava contra, tudo bem. Isso cansava a gente, isso matava a gente. Uma pergunta que eu faço objetiva é o seguinte, dessas resistências que o senhor me narrou, dos servidores, o senhor tomou conhecimento de coordenadores, superintendentes que estavam sobrecarregados por falta de apoio dos servidores? Isso sim, eles, como o próprio Fiore disse lá, ele se incomodava com os fiscais, que muitos deles praticamente trabalhavam na Amazônia, mas isso era bom, né? Mas eu ouvia muito isso, fazem corpo mole, não estão a fim de trabalhar, isso eu ouvi demais deles. E não só dos militares, não é só dos militares isso. Uhum. O senhor saberia me dizer se alguns servidores ou um grupo específico começou a gerar represálias a esses novos coordenadores, com PADs, com processos administrativos infundados? Não, eu já estava fora aí, doutor, sinceramente eu não tive acesso a isso. O senhor conheceu o senhor Carlos Egberto, que era servidor da área de inteligência? Conheci do IBAMA. Ele era da inteligência, então conhecia. Sabia de algum pedido que ele já havia feito para ser cedido ao COAF? COAF não. No tempo que eu estive lá, isso não chegou, não. O setor que o senhor estava, tinha algum diálogo com o setor de inteligência do IBAMA? Sim, eles faziam parte da minha coordenação de fiscalização. Eles eram um corpo da coordenação de fiscalização. O senhor teve algum problema nesse diálogo, especialmente com o Carlos Egberto? Porque o senhor narrou aqui que haviam comunicações feitas com os Estados Unidos que não passavam pelos superiores hierárquicos. Doutor Fábio, o que tem de errado nisso e gerou esse desconforto foi exatamente alguém que não é da fiscalização, muito embora seja antigo de IBAMA. O Carlos, ele tem um tempo no IBAMA e teve muito tempo em fiscalização. Não estou dizendo que ele não saiba o que estava fazendo. Mas o que gerou muito isso foi eu não ser a pessoa competente no sentido legal, não ser a pessoa competente a dar essa informação a outro país. Isso gerou tudo isso, porque se fosse levar a cabo o que deveria ser feito, coordenador geral, tem um órgão dos Estados Unidos me questionando sobre isso. Opa, vamos ver o que a gente vai responder. E aí ia-se atrás do que estava acontecendo para dar a resposta correta. Né? Então,
Na minha opinião, isso é um erro grave em termos de hierarquia dentro de um órgão. Eu não vejo, a não ser trocar informações de inteligência, que isso é natural entre as instituições, as entidades de inteligência, é natural. Olha, dá uma olhadinha em tal coisa, estamos vendo aqui que está chegando muita madeira, a espécie tal está errada, isso é ótimo. Agora, o fulano, me avise oficialmente do que eu posso. Não, isso não é serviço de inteligência. Isso não deve ser, aliás, não é serviço de inteligência. Isso é simplesmente eu extrapolando as minhas competências. O senhor narrou aqui que removeu um servidor, nas próprias palavras do senhor, incompetente para o cargo que ocupava, mas além dele, o senhor mal avaliou algum outro servidor na sua gestão? Foi responsável por alguma avaliação de desempenho? Das pessoas que estavam comigo, meus coordenadores, não os deixei exatamente por entender que eles eram competentes para desempenhar suas funções. Agora, fiscais lá da ponta da linha, eu tinha contato quando ia em operações e fui em muitas operações. Uhum. Tá certo. Eu estou satisfeito. Obrigado, senhor Olivaldi. Obrigado, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor Fábio. Ausente manifestação de outras defesas, então, doutor Azor, por favor. Obrigado, doutora. Colegas, já me despedindo, eu vou poupar o senhor Olivaldi de algumas questões que eu já tinha formulado aqui em relação a tal reunião, que foi sobejamente falada, né, em detalhes, a partir, inclusive, das perguntas formuladas pela Procuradoria da República. Também não é necessário perguntar da relação do senhor Olivaldi, com o também policial militar, oficial da Polícia Militar, Walter Mendes Magalhães Júnior, porque já disse que ao longo de toda a sua carreira, mesmo aqui no estado de São Paulo, pelo tamanho da corporação, sequer o conhecia, né? Que é comum aqui em São Paulo, também foi oficial da Polícia Militar e não conheço, acho que sequer 10% dos oficiais, as praças, menos ainda. Também, eu acho que não é o caso de repetir a questão, a não ser que o senhor tenha se esquecido de algum detalhe que me fuja, né? Não é necessário também questionar qual é a relação funcional, profissional, entre o senhor e o servidor Carlos Egberto Rodrigues Júnior, porque já disse que ele compunha a coordenação de inteligência como um integrante, um subalterno, que tinha uma chefia própria, o coordenador ou a coordenadora, e era esse coordenador ou coordenadora que se reportavam ao senhor enquanto diretor. Mas que também era subordinado a um coordenador geral de fiscalização, e esse sim a mim. Tá, então, na estrutura nós tínhamos o presidente do IBAMA e abaixo dele o senhor, na sua diretoria, abaixo do senhor um coordenador geral e abaixo do coordenador geral o coordenador de inteligência. Isso. E lá na base desse setor é que se encontrava o servidor Carlos Egberto Rodrigues. Exatamente. O senhor se recorda quem era o coordenador ou coordenadora de inteligência do campo superior do Carlos Egberto? Da Sabrina eu me lembro, mas eu tive duas. A primeira eu não me lembro, a Sabrina eu me lembro. Certo. Eu vou insistir só numa questão, para ficar registrado. O senhor já disse algumas vezes, mas num contexto muito mais amplo, e provavelmente muitos de nós, o Ministério Público pode não ter capturado essa informação de maneira precisa. Também, Sua Excelência magistrada lhe questionou sobre isso, o senhor foi bastante alongado expondo, mas eu queria fixar alguma coisa. Eu fiz um levantamento nos diários oficiais da União, e ao que me consta, e o senhor me corrija, o senhor foi diretor de proteção ambiental exatamente de 10 de janeiro de 2019 até 13 de abril de 2020. Pois foi abril, eu não me lembrava se era maio ou abril, então foi abril. Exatamente o que consta no Diário Oficial, eu só estou buscando a informação para deixar, como disse, preciso, tanto ao Ministério Público, quanto também a todos nós outros aqui, especialmente ao Tanto que, por isso mesmo, eu vivi pouco tempo depois com a... É o que eu vou perguntar em seguida. Então, o senhor assumiu em 10 de janeiro de 2019, no início do governo,
e deixou esse cargo no dia 13 de abril de 2020, portanto passou 1 ano e alguns meses, 4 meses praticamente, 3 meses incompletos, 1 ano e 3 meses do cargo de diretor de proteção ambiental. Ok? É isso? Isso, acho que eu caí. Depois disso, o senhor ficou um período fora, porque vejam, 13 de abril, por vontade própria, por questões pessoais, o senhor deixa o governo, 13 de abril de 2020, e o senhor vai retornar ao governo para outro cargo, me corrija, secretário adjunto da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, em 30 de setembro de 2020. É isso? É isso, eu voltei, eu não me lembrava se era 7 meses, 8 meses, enfim, mas é isso. Eu voltei no mesmo ano. Estou aqui para lhe ajudar. Obrigado. 10 de janeiro de 2019 até 13 de abril de 2020, 1 ano e 3 meses, praticamente, como diretor de proteção ambiental. E depois, o senhor retorna só em setembro de 2020. Ok. Eu vou agora lhe perguntar se o senhor, considerando que não havia ligação funcional entre o senhor e o diretor do IBAMA do Pará, que foi amplamente esclarecido, se o senhor tomou conhecimento que Walter Mendes teria expedido certidões relativas ao processo de exportação de madeiras para os Estados Unidos. Pela nota técnica, fiquei sabendo. Só pela nota técnica? Sim. E como o senhor já disse, só quero que confirme ou não, em outra fala, minutos atrás, só no seu retorno a outro cargo é que o senhor realmente conhece o seu colega de corporação, sim, Walter Mendes. Sim. Ok. Não enquanto diretor de proteção ambiental. Não. Ok. Perfeito. Eu me lembro da Superintendência do Pará ter mudado mais para o final do ano, né? Eu não me lembro, sabe, muito próximo do final do ano ali. Portanto, enquanto diretor de proteção ambiental, nesse período de 1 ano e alguns meses, o senhor sequer conheceu esse que era, pasme, um colega seu de Sim. corporação, pelo tamanho da corporação, também porque não eram contemporâneos no trabalho, no serviço ativo dessa corporação, a saber, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Exato. Eu ia muito ao norte, mas eu não ia nas superintendências, eu ia realmente para o front. Ok. Bom, com relação à informação técnica número 6 de 2020, não é nota técnica, é informação técnica, lavrada pelo servidor Carlos Egberto Rodrigues Júnior. Tramitou, que o senhor saiba, perante o coordenador dele, Carlos Egberto, ou coordenadora de inteligência, que era a chefia desse servidor, ou saltou essa instância, que eu me refiro à coordenação de inteligência, para lhe chegar às mãos, porque consta que o senhor havia retardado o segmento. Não era pelo sistema C e veio pelo meu coordenador geral de fiscalização. Então, passou pelo coordenador. Mas de fiscalização, como se ele, Carlos Egberto, era da coordenadoria de inteligência. Isso. Porque a coordenadoria de fiscalização é a responsável pela coordenadoria de inteligência. Elas não estão no mesmo nível na estrutura do organograma. Não, o coordenador geral de fiscalização é superior ao coordenador de inteligência. Ok. Mas passou pelo coordenador de inteligência, que o senhor saiba? Não sei. Aí eu não sei. Talvez tenha saltado. Certamente chegou ao coordenador de fiscalização e, em seguida, chega ao senhor via sistema eletrônico. Exato. Perfeito. Senhor Livaldo, agora eu vou me estender um pouquinho e depois faço perguntas bastante objetivas. Estender não tanto também, mas só para que se entenda claramente. A representação já lá atrás da autoridade policial, repito aqui só para que fique registrado no sistema, trata-se do ofício número 02/Abril, /Delecor, /S, /PF, /DF, /DR-Cor, portanto, Polícia Federal, indicariam a existência de um grave esquema, e aí preciso letras, grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, configurando crimes de corrupção passiva, contrabando e facilitação do contrabando, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa, crimes contra a administração ambiental, lavagem de dinheiro, também de integrar organização criminosa e, finalmente, obstrução de justiça, tipo penal que eu não me lembro o nome em júris, né? Se é que ele existe. E aí,
eu pergunto ao senhor, porque resta ao senhor a imputação de todos esses crimes, tão somente de ter prevaricado, por não dar seguimento à informação técnica feita pelo Egberto, servidor Carlos Egberto Rodrigues Júnior. Então, o senhor não teria, chegou ao seu conhecimento, como o senhor acaba de dizer, pelo seu coordenador de fiscalização. O senhor não lembra se passou pelo coordenador do Egberto, que seria o de inteligência, mas chegou às suas mãos via SEI, a informação técnica número 6, mostrando uma conduta alinhada, e essa ação ou inação do senhor, melhor dizendo, ação no sentido amplo, de não dar seguimento, é isso que traz a imputação, por isso eu tenho que contextualizar. Ao não dar seguimento a esse documento feito pelo Carlos Egberto, o senhor estaria praticando uma conduta omissiva alinhada aos interesses de uma organização criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, né? A sua, particularmente, nessa organização criminosa, era retardar a marcha do referido documento. Tudo isso com o objetivo de todos os que compunham essa suposta organização criminosa, apontada pelo Ministério Público, de obterem direta ou indiretamente uma vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, essas tantas que eu relatei. Pois bem, senhor Olivaldi, a Polícia Federal, nestes autos, informou a existência de uma comunicação de operação suspeita, juntada aos autos, no valor de R$180 mil, realizada no dia 17 de outubro de 2020, envolvendo duas pessoas cujos nomes são só mencionados nesse relatório de operação financeira, que são Paulo Henrique Silva Vargas e Luciana Cássia Ferreira Vargas. E é exatamente diante disso que eu lhe pergunto: Paulo Henrique Silva Vargas e Luciana Cássia Ferreira Vargas são madeireiros, atuam na exploração de qualquer recurso natural no Brasil? Doutor Azor, essas duas pessoas que eu sequer conheci, porque eu comprei por meio de um corretor, essas duas pessoas eram donas do terreno que eu financiei 100% a construção pela Caixa Econômica Federal. Eu sequer vi essas duas pessoas. A Caixa Econômica Federal depositou o dinheiro para mim que eu repassei a essas pessoas. Então isso é fruto de um dinheiro que veio da Caixa, exatamente R$180 mil da Caixa Econômica, que eu paguei esse terreno para essas duas pessoas que sequer eu vi na vida, porque foi negociado por um corretor. Então elas não trabalham. Essa foi a transação suspeita que passaram para mim, que foi motivo, inclusive, da depressão da minha esposa até hoje ter recebido a Polícia Federal em casa às 6 da manhã. Então essas duas pessoas não trabalham em qualquer setor que explore qualquer recurso natural. As pessoas são de Catanduva. São de Catanduva. São de Catanduva, essas pessoas. Do estado de São Paulo. Isso. São Paulo. Nada a ver com a sua atividade profissional? Nada, zero. E elas eram corretoras ou eram proprietárias? Não, um corretor que eu estava atrás de um terreno em Catanduva para construir, eu estava acertando com a Caixa o financiamento. Foi nesse tempo que eu fiquei fora do IBAMA. A gente queria... Eu nunca morei a vida inteira de aluguel, eu inventei de construir. E aí eu tinha R$100 mil guardados, fruto da saída do IBAMA, fruto de um dinheiro guardado. Até no meu depoimento disso, as únicas coisas azuis que eu tenho no meu olerite, na minha conta bancária, Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e SPPrev, depois que me aposentei, eu só tenho azul assim na minha conta bancária. E esse 180 que foi da Caixa Econômica Federal. Mas não... E então eu comprei desse corretor que foi atrás do terreno, falou: olha, tem um terreno bom assim, você quer comprar? Fui lá num final de semana que eu vim de Brasília, gostei, vou comprar. E aí eu dei R$10 mil para essa pessoa para segurar o negócio, enquanto não saía os 180 que a Caixa tinha que pagar o terreno. E foi a Caixa que aprovou o terreno, foi a Caixa que analisou a documentação, nada passou por mim. Eu quero acreditar que, como o senhor está narrando, o senhor tenha documentos que comprovem o contrato de financiamento com a Caixa. Tem tudo, tem matrícula hoje do imóvel, já virou casa onde eu moro, inclusive.
Eu moro nessa casa hoje que eu construí. Um financiamento que eu fiz foi de 400 e alguma coisa, R$1.000, que eu fiz financiado pela Caixa. Eu ficaria até tentado... A ser pago em 30 anos e estou pagando hoje uma prestação de R$3.000 e poucos. Eu ficaria tentado até lhe perguntar, mas seria pura ironia, se alguém da Caixa tinha algum interesse no Ministério do Meio Ambiente. Mas eu conheço o senhor, já está sendo irônico mesmo. Eu passo, então, sem ironia, para a próxima pergunta. Já que não foi por interesse econômico, o senhor não foi denunciado por peculato, então isso me deixa tranquilo. Mas é preciso que isso seja ressaltado. Porque o senhor acaba sendo acusado de prevaricação, portanto, deixar de praticar algo que deveria praticar de ofício, talvez aquela informação técnica, é exatamente isso que a denúncia diz, é exatamente isso que consta dos autos, e tudo isso para compor a parte que lhe cabia nessa engendrada organização criminosa. Se não foi por dinheiro, já que nem denunciado por peculato o senhor agiu movido, prevaricou, por qualquer outro interesse. O senhor disse, inclusive, eu acho que se antecipou quando Sua Excelência, doutora Luciana, magistrada, perguntou, o senhor foi bastante explícito em dizer que quando trocou de um cargo para o outro, deixou, no primeiro momento, aquele cargo, diretor de proteção ambiental, para depois ser secretário adjunto no Ministério do Meio Ambiente, o senhor disse que aquilo não significava promoção alguma, muito ao contrário, o DAS era o mesmo, portanto, não se trata de promoção, o salário é o mesmo, e também o senhor, todos nós sabemos que o adjunto é um sub, é um vice, que não representa tanto em matéria de construção de políticas públicas ou de realização de serviços. Por isso eu me pergunto, há algum outro, isso daí o senhor já disse, que não houve promoção, então poderia ser um interesse de ser promovido. Parece que não, mas eu me pergunto, ou se não foi isso, se foi algum outro interesse? Não, nada. Nem de promoção e nem qualquer outro. E aí eu vou lhe perguntar, ainda nessa questão de não ter dado seguimento a tal comunicação feita documentalmente pelo servidor Egberto, subalterno de uma coordenadoria subordinada a outra coordenadoria da sua diretoria, seria por desídia ou por indolência que o senhor não deu seguimento a essa informação prestada pelo Egberto? Não. Também nenhum. Não? De jeito nenhum. Eu finalizo, então, em relação a isso especificamente, que é o que lhe pesa, né? O senhor é um prevaricador, cujo papel é prevaricar, dentro de um esquema muito maior, que é a organização criminosa. O senhor deixou, no seu modo de ver, o senhor deixou de praticar algum ato de ofício que lhe coubesse? Não, de jeito nenhum. Não. O senhor deu seguimento a essa informação técnica? Dei seguimento, como eu disse, conversei com o meu coordenador geral de que ele devia se manifestar quando ele encaminhasse uma nota técnica ou uma instrução técnica, enfim, de maneira a me ajudar, subsidiada, a dar andamento a ela. Embora não fosse... O senhor deu seguimento, então? Sim. Ao contrário do que os autos imputam ao senhor, os autos dizem... Sim. A Polícia Federal diz, sim, já respondi, isso é acolhido pelo Ministério sim. Público, que o senhor não deu seguimento, e é isso que o faz prevaricador. O senhor está dizendo exatamente o contrário, o senhor deu seguimento, é isso? Dei seguimento, inclusive com o meu coordenador geral. Eu estou com 15% de bateria num lugar sem não, mas eu já estou encerrando, pode ficar tranquilo. Com relação ao despacho do Dr. Eduardo Fortunato Bini, presidente então do IBAMA, seu chefe imediato, o despacho chamado aqui de interpretativo 703690 de 2020, o senhor saberia informar se o presidente do IBAMA lhe consultou para construir esse despacho ao senhor, não a qualquer outro? Não participei. Teve alguma participação? Não. Não estou falando de reuniões... Não, de forma alguma, nem formal, nem informalmente. Ok. O senhor saberia informar como o servidor Carlos Egberto Rodrigues Júnior nomeou o assunto da informação técnica número 6? Como é que ele chamou? Como é que ele deu o nome? Era elaboração, eu até anotei, elaboração de procedimento operacional
padrão visando normatizar a exportação de madeira de espécies nativas. É até um título de documento, como eu disse atrás, há pouco, que não é nem de competência dele isso. Porque a área dele é de inteligência e aqui ele está propondo padrão aspas, exato. Elaboração de procedimento operacional padrão visando a normatizar a exportação, coisa que não afeta a área de inteligência. Por isso eu pedi ao meu coordenador geral que se manifestasse com relação a isso. O senhor tem anotado, eventualmente, porque é possível e legítimo que o tenha, né? O senhor é réu, de quando é datada essa informação técnica do servidor Heriberto? Sim, eu anotei por conta do processo. A nota essa ele é de 13, a informação está de 13/2. 7 de fevereiro. Isso. Não, 7. Não, a nota eu sei que chegou técnica, 13/2. 13/2 de 2020. Isso. E o despacho número 70 do presidente do IBAMA? Esse também está anotado, 25/2. Então, no dia 13, segundo as suas anotações, do mesmo mês, fevereiro, isso. Até o dia 25 o assunto teria sido enfrentado. Foi exatamente isso. Não, estava sendo enfrentado antes, obviamente, mas sim, nesse período é que saiu. E talvez, se o senhor saiba, confirme, por favor, se souber, né? O referido despacho do presidente do IBAMA é emendado como, aspas, entre outras coisas, extraio da ementa dele o seguinte: desnecessidade de dupla autorização para exportação, autorização de exportação e DOF exportação / guia florestal estadual, fecha parênteses, de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, encerro, fecha parênteses, excepcionando ainda espécimes da flora e fauna selvagem em perigo de extinção, ou que não se enquadrem no artigo 5º da Instrução Normativa IBAMA 15. Pergunto isso porque, se o senhor confirmar esses dados que eu acabei de lê-los, isso talvez me leve a interpretar que cai por terra a ideia de que o presidente do IBAMA teria jogado as favas no lixo ou tornado sem efeito algum a Instrução Normativa número 15 de 2011. Não. Sim. Não, com certeza. Ok. 17%. Então, a última pergunta, para respeitar seus 12%, talvez agora de bateria. O senhor sabe de ocorrência de eventual revogação tácita da Instrução Normativa 15 a partir da publicação de outra Instrução Normativa, coleguinha dela, Instrução IBAMA número 21 de 2014. Então, nós temos a 15 de 2011, dizem alguns nos autos que ela teria sido parcialmente revogada ou tacitamente revogada por uma que lhe sobreveio. Antes que o Eduardo Bin, antes que o então ministro Salles sequer tivessem assumido os cargos, porque essa Instrução IBAMA 21 é de 2014. Os senhores assumiram os cargos em 2019. O senhor ouviu? Essa tal Instrução Normativa 21 teria sido aquela que instituiu o Sinaflor. Sim, o Sinaflor teria revogado tacitamente a outra. Ok. Isso. Eu, da minha parte, me sinto satisfeito, agradecendo e, especialmente, Excelência, me permita, doutora Luciana, não só a lhangueza, a descrição, mas a oportunidade que o senhor deu a ambas as partes, a acusação feita pelo ilustre Ministério Público Federal, mas também aos nobres colegas advogados, deixando todos aqui numa condição de absoluto e pleno contraditório e ampla defesa. Eu acho que é raro encontrar, me perdoe dizer isso, magistrados que se compõem com a serenidade e com o respeito como a senhora se comportou. Prazer mesmo trabalhar com a senhora. Muito obrigado. Obrigado, professor Olivaldo. Obrigada, doutora Azor. Então, só me perguntar, senhor Olivaldo, se o senhor deseja registrar algo mais em seu interrogatório. Não, excelência, estou satisfeito. Muito obrigado. Está satisfeito? Então, eu declaro encerrado o seu interrogatório. Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!